Boa noite, maravilhosas mulheres fora da curva. Estamos aqui mais um dia com muita alegria, né? Para poder compartilhar um pouco e transbordar um pouco daquilo que nós temos em nós. Eu falo que nós somos mais do que fazemos, né? Não somos o que fazemos nem o que temos. Somos muito mais do que isso. E aqui só tem mulheres além acima da média, por isso que é fora da curva, né? Hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo que é simples, mas ao mesmo tempo é desafiador e que faz com que mude muito o resultado da nossa vida, principalmente no nosso relacionamento, tá bom? Então eu vou continuar aqui, vou passar para vocês, né, a imagem. Antes disso, eu quero só chamar, convidar vocês para a gente vir para o presente através de respiração, de conectar com aqui e agora, meu caros, esse momento presente que nós estamos nele, porque com certeza isso faz toda a diferença até para a gente receber tudo que vai chegar para nós dentro dessa pequena palestra, esse workshop, né? Então vamos lá. Inspira profundamente, o máximo que você conseguir, segura um pouquinho e solta. O segredo está em soltar. Solta todo o ar até o final, até esmilinguir. Vai soltando, soltando, e junto com esse ar que a gente vai soltando, a gente solta toda a ansiedade, toda a preocupação, tudo aquilo que está, às vezes, ali incomodando o nosso interior. A gente solta junto com o ar, tudo. E na hora de inspirar, é como se a gente estivesse inspirando o quê? O amor, a sabedoria, essa essência feminina curada, isso que nós nascemos para ser mulher e que é tão lindo e tão leve e tão fluido, tá bom? Então vamos fazer agora mais uma vez. Segunda vez. Terceira e última vez. E aí agora vamos dar início, né, à parte aí dos slides. Quem quiser abrir a câmera, fique à vontade. Vamos lá. Vou achar aqui. Aonde que. Ô, gente, eu não sou muito. Eu não sei muito mexer aqui. Eu tenho que achar aonde que eu vou abrir. Só um minutinho. Ah, mas eu passei no Zoom. Vou ter que voltar. Peraí. Já tem que deixar na página certa. E aí agora vai dar. Essa pessoa não é expert no marketing, nem precisa falar, né, gente? Vamos lá. Para isso a gente tem a Anne no grupo, né? Porque tem que ser completo. Cada uma é maravilhosa e perfeita no seu nicho, né? Tamo junto aí, bora pra cima. Apareceu para vocês? Ainda não. Para Nossa. você compartilhar, você Ah, vai ter que ir lá embaixo, onde aparece reações, chat, aí tem compartilhar, um quadradinho com uma setinha para cima. Bem embaixo, na tela onde você está vendo a gente. tá. Então deixa eu ver aqui de novo com vocês. É, eu vi o compartilhar. Ah, acho que agora deu. Agora vai dar. Olha aí, agora deu, né? Agora tá Ah, vendo? Sim. aleluia. Aleluia, igreja. Fala igual o Lucas. Amém. Agora sim. Deixa eu diminuir aqui. Vocês estão vendo bem? Então vamos Sim. apresentar. Isso. Eu só quero arredar esse aqui para o cantinho. Tá ótimo aqui. Tá para vocês, tá bom, né? Essa sou eu, Ediana Nascimento, mas não é de mim. Aqui é minha família, que faz parte, né, do relacionamento. Eu gosto muito dessa foto.
A energia feminina e o relacionamento. Nós vamos descobrir muitas forças. Pode ser oculta ou esquecida, sabe? Adormecida dentro de nós. Nessa noite, para todas nós que se permitir, nós vamos trazer à tona esse feminino, nós. Então, vamos liberando isso. E isso já está dentro de cada uma de nós, é porque fica adormecido muitas vezes, tá? Vamos para o próximo. Ai, meu pai, internet. Tá aparecendo aqui pra gente, avisos importantes. É, pulou mais rápido, vamos lá. Um de cada vez. Não pula mais, não. De volta à essência. Quando nós mulheres reconhecemos a nossa energia ou reconectamos com ela, ou vamos lá carregar na fonte todos os dias, o amor ele vai fluir naturalmente. Porque a mulher, a essência da mulher já é esse amor. Não que o homem não tenha amor, tá? O homem também ama, mas é diferente, porque a amorosidade, ela está com a mulher. Você vê que a mulher é que acolhe. Aí, quando eu falei agora, um monte de gente lembra de quem, gente? Mãe, né? Mãe, não é? É colo de mãe, beijinho de mãe Sara. O que que é isso? É a essência feminina desse amor. Aviso importante. Esse workshop, né, essa pequenina palestra, ela pode tocar feridas, mas não se preocupe que nenhuma delas vai sair daqui sem ser curada. Amém? Isso aí depende de cada um do que você vai conectar e entregar ao seu coração. Porque ele é fiel para que sempre termine aquela obra, ou seja, aquilo que criou todas as coisas, ele nos ama e ele vai trazer à nossa memória aquilo que precisa trazer, mas nunca é para nos ferir, é para nos curar. Então a gente vai lembrar e a gente vai receber esse toque e vai ser cada uma na sua individualidade, na sua memória, daquilo que for vir para você. Então entregue, não tenha medo. Respira fundo, permita-se sentir. Agora eu vou falar algumas verdades. Deixa eu admitir mais uma aqui. A mulher que ela finge ser muito forte. Por que finge, gente? Porque ninguém é. Ninguém é super-homem se for mulher, né? Todos nós somos seres humanos. Mas quando a gente está ali naquela de se mostrar muito forte, de não poder chorar, não se permitir chorar, poder todo mundo pode, mas às vezes a gente não se permite, isso é um indício de que nós não estamos na nossa essência. Então, hoje é momento de vulnerabilidade, de ser vulnerável. Nós estamos num lugar seguro que só tem mulheres, mulheres verdadeiras. Eu conheço aqui a maioria delas, né? Mas todo mundo que está aqui acessou essa frequência, então não tem ninguém aqui que não é uma mulher de verdade, uma mulher sincera, uma mulher de bom coração, que quer o bem dos outros, que não faz mal a ninguém, muito menos consciente, jamais. Então, é esse momento de ser vulnerável, porque é na vulnerabilidade que há essa cura e esse resgate do nosso feminino, tá? Tem hora que eu vou voltando e vou indo lá, só porque eu gosto de olhar para vocês. Quando a mulher ela está nesse lugar, ela não deixa que o outro aproxime. Por quê? Porque está na dor. Porque está na dor. E aí a gente não quer sofrer. Então a gente faz o quê? Muitas vezes a gente quer evitar. E o evitar também faça com que a gente não deixe aquilo que é bom se aproximar. E o pior da história é que a gente sabe que o que é ruim, ele não pede licença e chega. Olha para você ver. Então não vale a pena a gente ficar nessa dor e resistindo tanto e querendo ser forte. A gente precisa de nos entregar. A energia feminina
ela tem tudo isso aqui que eu comecei a falar no início. A mulher, ela acolhe. A intuição da mulher. Gente, isso é indiscutível. Vocês podem assistir não sei quantos vídeos, ler livro que vai falar sobre a mulher como o quê? Um radarzinho ligado, né? A intuição da mulher é muito forte. A nossa intuição é muito forte. A gente erra, mas é muito pouco. E quando a gente olha assim, e fala, esse daqui é tal coisa. Não entra nisso, né? Fala às vezes com o marido ou com alguém, e as pessoas às vezes não entendem, mas é uma intuição. A fluidez da mulher é totalmente também diferenciada. E a criatividade. A criatividade já é do feminino. Agora, a energia bloqueada, aí já é outra coisa. Peraí, deixa eu só ver. Acho que tem algum aberto aqui, só para não, os microfones não brigarem entre eles aqui. Então, a mulher, quando ela está na sua essência feminina, curada, deixando ser quem ela é, sendo uma parte mais frágil, não é fraca, tá, gente? Frágil é outra coisa, totalmente diferente. Mas que ela se permite ser essa essência aí curada, ela vai fluir em tudo. Ao mesmo tempo, quando ela está, por algum motivo, bloqueada, ela vai impedir isso. E agora eu vou falar por que que acontece, por que que a gente às vezes fica. A palavra bloqueada é muito usada, né? Mas que a gente fica nessa dor ou nesse momento ali que a gente não consegue deixar fluir e ser tão leve, tão feliz naquele momento. Por que que isso acontece? Nós vamos olhar aqui agora. Acontece que toma conta o medo, a insegurança, e aí a gente ativa o modo, né? Agora eu ativei o modo aqui, estou aparecendo aqui o slide no Zoom e eu mesmo estou aparecendo. Eu ativei o modo aqui. Mas o modo da mulher, quando ela está na energia bloqueada, é defesa ou ataque, defesa ou ataque. E aí a gente mesmo nem sabe por quê. A pessoa mal falou, a gente já está se defendendo. E a melhor defesa é o ataque. Então, por isso que muitas vezes, né? Ainda mais naqueles dias, às vezes a gente olha ali no espelho, até a gente fica assim, parecendo que esse cachorrinho bravo, né? Então, mas é porque há uma insegurança. Há uma insegurança. Eu vou passar aqui para poder a gente entender um pouco. Eu vou falar de padrões familiares e aí eu vou depois abrir ali e contar para vocês o porquê. Como os padrões familiares afetam o nosso relacionamento? Vamos refletir. Cada uma reflete aí nessa frase primeiro. Expectativas irreais. Acho que eu escrevi errado essa palavra, mas está tudo bem. E repetições inconscientes. Isso acontece. Acontece ou não acontece? Vai pensando aí. E vocês podem anotar para a pergunta no final, tá? O caminho da libertação ou da liberação é olhar com amor para o passado e abrir espaço para o novo. Eu falei sobre estar na defesa e estar no ataque. Quando a gente está no modo insegurança. Por que que a gente chega nesse modo de segurança? Porque um dia, por conta própria, ou pelo destino mesmo, ou pelas circunstâncias, pela vida e fatos reais que a gente viveu, nós queremos ser o quê? Independentes, né? Independentes. Nossa, Deus, eu não quero depender de ninguém, a gente vai fazendo aquilo, vai. E aquilo ali, a gente auto se assegura, né? Quer se proteger e faz um monte de coisas. E aí, quando a gente encontra alguém, que aí essa outra parte é para trazer a segurança e o cuidado para nós, não que a gente não consiga fazer, mas aí já é um outro que vem completar, né? Um homem que vem completar isso. O que que a gente faz? Não confia, não acredita. Ah, porque homem não dá conta. Ah, porque homem é tudo lerdo.
E a gente fala um monte de coisa, e até que pode parecer que é verdade, mas mesmo assim a gente precisa confiar no lerdo às vezes, a gente precisa de deixar, sabe? Ele tá nesse lugar, porque senão a gente toma também o lugar da energia masculina e pega para nós. E aí é a gente que decide, e aí é a gente que vai fazer, e aí a gente nem deixa mais comprar nada no supermercado, que seja uma coisa mais simples, porque vai comprar tudo errado. A gente coloca a marca lá, ele volta com outra, ah, não achei essa daí não, e tal, né? Assim que acontece. E em coisas pequenas a gente pode se deixar ser cuidada. Mas não é naquele olhar de que, ah, mas eu não preciso, eu sei fazer. Tudo bem, não precisa mesmo. Decida, queira. Não tem que, mas pode decidir querer e se deixar ser cuidado. Vocês que estão aqui, eu tenho que dar assim, um parabéns muito grande, porque a maioria não está buscando. É fora da curva mesmo, é muito acima da média. A maioria das pessoas acham que já sabem tudo e que não precisam de ninguém. E que são sim autossuficientes. Ou então querem estar nesse lugar achando que esse lugar é bonito. Esse lugar é muito solitário. Eu acho que não vale muito a pena ir para lá. Então vamos falar mais um pouquinho aqui. Eu preciso ser breve, né? Eu tenho os minutos e eu. Vamos lá, mais um pouquinho. Qualquer coisa você me sinaliza, viu? Me fala aí, Mari, que você marque aí para mim. Vou falar só um pouquinho aqui da minha jornada. Por que que eu estou falando isso? Os livros falam, mas eu não tirei isso de livros, não, tá? Eu já vivi desafios bem profundos nos meus vínculos. Eu sei o que é isso. Está no seu papel, abrir mão, abrir mão. Essa daqui, ó, tá até sorridente, é eu mesmo. E, ó, gente, não é sobre magreza, tá? É sobre querer se proteger até com a gordura, inconscientemente. E não é porque vocês aqui, a maioria me conhecem. Não é porque eu não tenho marido. Não é porque o meu marido não trabalha, essas coisas, não. Era pelas meias verdades que eu acreditava e que eu trazia no meu inconsciente daquilo que foram da minha família que viveu. Então, para vocês aqui, nesse lugar seguro e fechado, eu posso abrir o meu coração mais e talvez alguém vai identificar com essa história, que foi pelas meias verdades que eu ouvi e vi. Eu não só ouvi, eu vivi. Então, minha mãe teve um casamento de muita traição. Minha mãe, tentando me proteger, falou para mim várias vezes: não confie em homem. Homem trai. Ah, o Júlio parece até que gosta de você, mas vai chegar uma hora que ele vai te deixar. E não é porque ela queria isso, gente. Ela só não queria que eu sofresse como ela sofreu. Ela queria me proteger. E ela falava, homem trai mesmo e tal. Quando eu engravidei, ela falou, pra que você fez essa loucura de engravidar, menina? Eu já te falei que homem não tem jeito, o bicho é difícil, o bicho é safado mesmo. E agora você engravidou? Agora que ele te trai. E é assim que eu vim escutando, e mesmo encontrando um homem de um outro perfil totalmente diferente, que acreditava em outras coisas, eu esperava o tempo inteiro que ele me deixasse. E eu vivia na defesa. E para me proteger, até a gordura veio junto, que é aquela foto. Igual eu falei para vocês, não é sobre ser gordo ou magro, que é feio ou bonito, que bonito é bonito, gente. Bonito é bonito, gordo é bonito, magro é feio, magro, gordo também, não tem nada a ver. Estou falando nada aqui sobre isso. Né? Lógico que hoje eu olho muito a saúde. Naquela época eu nem isso eu olhava, mas vocês entendem o que eu quero dizer? É sobre o reflexo de que a pessoa está insegura e às vezes a gente não vê. E não era nem tipo, ah, não era nem culpa minha, sabe? Não sei se essa seria a colocação, mas era uma coisa inconsciente que eu carregava. Eu carregava aquelas dores e aquelas palavras como uma verdade na minha vida. E cada um tem a sua história. Não estou dizendo que alguns vão falar, eu não vivi isso, tem nada a ver com isso. Mas eu preciso contar porque eu quero só mostrar para vocês que, de alguma forma, quando a gente está na insegurança, a gente não vai estar na energia feminina fluida. A gente não vai permitir que esse homem seja homem na nossa vida. Ou quem está aí que vai encontrar um também vai encontrar um que não é esse que está assim, se ela estiver achando dessa forma, sentindo dessa forma, acreditando, porque nós vamos viver só o que a gente acredita. Então, se eu estiver acreditando que homem não presta e todo homem trai, que não existe homem bom, então esse homem ele realmente não vai existir, eu não vou encontrar. E até quando eu tiver um, olha o meu caso.
eu não vou enxergar. Eu não vou conseguir me entregar 100%. Eu vou viver ali, mas eu vou viver na dor, ao lado dessa pessoa que eu podia estar vivendo um grande amor. Eu vou viver no modo segurança. Por quê? Porque eu estou insegura. No modo proteção, desculpa. Eu vou estar vivendo no modo proteção e insegura. Então, é, esse olhar para a energia feminina, olhar para dentro, resgatar esse feminino, que é isso que eu vou fazer aqui agora com a gente, foi para mim crucial, tá? Foi crucial. E vai ser crucial na sua vida, porque a sua história é diferente, mas com certeza em algum momento a gente passa por isso, ou talvez você está passando hoje. Eu falo que a gente passa, eu acho que enquanto viver, em situações diferentes, aonde a gente precisa escolher ser mulher, na essência. Escolher se deixar ser protegida. Escolher ser frágil ou vulnerável para quem realmente está conosco, tá? Não é para qualquer um. É lógico que nós não vamos, né, é, mostrar isso para todos ou de uma forma, mas a gente vai conseguir. Essa daqui é a última frase que eu quero deixar aqui no slide. Quem quiser escrever, escreve. Se quiser tirar foto, tira, vai ficar gravado. Mas guarda isso dentro do seu coração. A autorrealização, ela só é possível quando a verdadeira voz do seu eu, do meu eu, é seguir. Lembra lá que eu coloquei ali para que eu falei ali sobre a questão das mulheres lá no início? Da intuição, do amor, do acolhimento, de algumas facetas ali, algumas indicações de que o nosso feminino ele está curado. Então, e você? Reflita agora. Você escuta a sua intuição? Eu acabei de cometer uma mancada há poucos dias. Eu tinha certeza, minha intuição estava certa. E por dó, que é um sentimento horrível, eu falo para ninguém sentir, e nesse dia eu senti foi dó. Por quê? Eu não consegui falar não. Eu falei sim. E agora fiquei no prejuízo. Entende? Você escuta. Eu não escutei outro dia, eu estou contando para vocês aqui. Estou sendo vulnerável. E agora o preço é meu. Ah, mas a pessoa é mau caráter, é uma coisa, não importa, a pessoa. A pessoa é a pessoa. Eu sou responsável pelas minhas decisões. Então era para falar não, eu não falei. Então agora eu pago pela minha decisão, por aquilo que eu fiz. Mas a intuição, ela estava fininha. Eu não escutei, mas eu sabia o que eu tinha que fazer. Era falar não. Então, eu não sei, sabe, mas no dia a dia, as coisas vêm, as decisões, a gente decide todo dia, né? A gente, até se eu quero beber água, que eu sei que faz bem para a saúde, eu decido todo dia, eu faço várias decisões. E quando eu vou tomar alguma decisão, a mulher, ela tem uma intuição. Só que muitas vezes a gente quer burlar o processo, a gente ignora os sinais. E aí a gente faz o quê? Não escuta. Então, essa última frase agora, que eu coloquei para vocês, vou até pôr ela aqui de novo rapidinho. E foi assim: eu não escolhi essa frase. Eu peguei ela no meio de um monte de frases que tem aqui. Era exatamente ela que eu precisava, que a gente precisava nessa noite. O que é uma autorrealização? Uma autofelicidade. Não é pelo outro, é por você, é aquilo que você sonha, aquilo que você quer. É aquilo que você escolhe. É o seu sonho, não é o sonho do seu pai, da sua mãe, do seu marido, é o seu sonho, é a sua realização. É aquilo que não importa se os outros gostam ou não gostam, querem ou não querem, é o seu. Ela só vai ser possível quando você escutar a voz do seu eu interior. E aí cada um põe o nome que quiser no eu interior, como criança, eu coloco como Espírito Santo, cada um coloca o que quer. Mas é algo que fala lá dentro de nós, não é uma coisa falando assim com som de voz igual a minha voz aqui.
Mas com certeza, lá no fundinho vai. E tem hora que a gente pensa, ah, isso tem dentro da minha cabeça. Nossa, acho que eu estou julgando demais os outros. Ah, eu acho que eu não sei o quê. Pois é essa voz. Que aí depois, quando acontece, você fala, não, aquele dia não era coisa da minha cabeça, era verdade. Era verdade isso? Meu Deus. Entende? E eu estou falando isso aqui agora, não para que isso vire uma justificativa de fracasso de ninguém, para que ninguém venha chorar agora à noite e falar, poxa, eu tinha que ter feito diferença. Nada disso. Cada um é melhor que pode cada dia. Se fez isso igual eu fiz, eu estou aqui chorando as pitangas? Não, estou contando para vocês, mas eu já estou em movimento fazendo coisas novas. E vou ter que passar de novo pela mesma situação. Eu já sei que passa, porque a vida é justa, a vida está ao nosso favor. E quando eu passar, eu posicionar e falar não. E aí, quando eu falar não da outra vez, na outra situação, muda. Eu quebro um padrão. Você só quebra um padrão quando você faz diferente. Sabe aquela história que parece que se repete? Um CPF diferente? Você muda de estado, você muda de casa, você muda até de país? Pois é. Enquanto está repetindo qualquer coisa na sua vida, é porque você precisa fazer diferente. E você sempre está fazendo igual. E aqui quem vos fala, né, que ensina pessoas e que já tem 52 anos e já é até avó e tudo mais, fiz isso semana passada. É diário esse exercício, de escutar a nossa voz, de conectar com a gente, do jeito que você sabe conectar, seja numa oração, seja numa meditação. Inclusive, agora, né, a ciência já comprovou que a oração é uma meditação também, mas algo seu, que você para, que você silencia, seja 5 minutinhos que for, que você respira, que você presta atenção na sua respiração, na batida do seu coração. Gente, a coisa mais fácil de saber se você ainda precisa perdoar alguém, se você ainda está em frequência de falta de perdão, de culpa, é o seu coração. Quando você vê a pessoa, você talvez só pensa nela, seu coração já bate diferente, já muda já aquela frequência. Porque o coração é uma fonte de vida ou morte. O coração, ele é onde que vibra toda a energia. Alguém aqui já ouviu falar de lei da atração, aquelas coisas lá, né? Aqueles livros, aquele filme O Segredo? Alguém aqui já viu alguma coisa desse tipo? Já ouviu falar? A lei da atração é secundária. A primeira é da vibração. E aí é só você que vai saber. Se eu não contasse aqui para vocês, vocês não iam saber. Nossa, me deu vontade de sumir. Sabe quando a gente fica bravo com a gente mesmo? Só que não adianta a gente ficar brava com a gente, porque aí a gente só judia da gente mesmo. Já foi. Vamos fazer diferente agora? Vamos nos acolher, que é uma coisa do feminino mais gostoso, que às vezes a gente acolhe o filho, acolhe o marido, acolhe todo mundo, mas a gente mesma, a gente. Você não podia ter feito isso, Diana. Você não podia ter feito isso. Como que você fez isso agora, de novo? Então, é acolhimento, amor, autorrealização, escutar o eu interior, é começando de nós como a pessoa mais importante. Sabe por quê? Se amanhã a gente não estiver aqui, o que que acontece? O que que acontece lá na sua casa se você amanhã precisar ficar em qualquer outro lugar? Ninguém pode falar da morte, é a coisa mais certa da vida, mas o que que vai acontecer, gente? 1, 2 dias vai chorar, alguém vai sofrer, mas todo mundo vai ter que continuar, porque a vida continua. Agora, por que que você não para intencionalmente para olhar para você mesmo, para se acolher, sem precisar parar, porque adoeceu de tanto estresse ou porque tal coisa, entende? Então, é uma escolha, é uma decisão. E foi isso que eu senti de trazer aqui para nós. Espero que isso faça sentido para vocês. E agora, numa dinâmica, a gente vai, né, fechar os nossos olhos mais uma vez, fazer aquela respiração. Ninguém precisa trazer nada que não queira, tá? Mas só repete comigo algumas palavras para você mesmo, até cada um aí na sua casa, onde estiver, se puder falar melhor, porque tudo que a gente fala aqui, ó. O ouvido mais perto da minha boca é o meu. Então, quando eu falo, eu profiro, eu declaro, e aí você hoje, a partir de hoje, declara só coisas boas, você sabendo disso, ou talvez eu acredito que todo mundo aqui já sabia, mas é algo que eu comecei a fazer de novo, que eu tinha parado, que é declarar a vida. Sabe? Eu sou sábia, eu sou bonita, eu sou o boa ouvinte, tudo que eu coloco as minhas mãos prospera, sabe? Então vai falando coisas boas que virem no seu coração e vai falando, vai proferindo.
antes de dormir, principalmente, quando você dorme ali, você desliga só o automático, né? Mas você continua respirando ali e as últimas palavras vão ecoando ali na sua alma enquanto você dorme. Então, não durma com preocupação, não durma com nervosismo, com ansiedade. Para naquele momento, faz uma meditação, declara palavras e depois dorme. Quando acordar, de preferência, se der, de novo declare. Meu dia hoje, não, o que será que vai acontecer de bom hoje? Porque quando as coisas estão dando errado, a gente já acorda assim, meu Deus do céu, o que vai acontecer hoje? Já não é hoje bom, né? É hoje que pode ser alguma coisa ruim. Então vamos transformar toda essa atmosfera através da nossa fé, do nosso positivismo, né? Da forma que você entende, tá? Vamos lá, então. Como eu disse, vamos inspirar o bem, a leveza e soltar toda desconfiança. Inspirar o cuidado e soltar toda insegurança, todo medo. Isso. Vai inspirando e soltando. E agora declara. Declara comigo aí. Eu sou a sabedoria. Eu sou o amor. Eu sou a alegria. Eu sou a segurança. Eu sou o amor. Eu sou a cura. Eu sou a luz. Eu sou a riqueza. Eu sou a saúde. Inspira, solta, e é isso. Beijinhos para vocês e agora eu vou passar para a Mari terminar a condução aí, se vai ter as perguntas. Me conta, Mari, que eu não sei nem quantos minutos que durou. Não, tá ótimo, Edi. É um conteúdo tão denso, tão leve, tão bonito, tão forte, né? Eu acho que tem todos esses paradoxos junto, porque fala muito de nós, de mulheres, e em vários momentos que você trouxe, eu fui me vendo ali nessas situações todas que você comentou, do quanto a gente às vezes quer ser forte, do quanto a gente às vezes quer mostrar que dá conta de tudo, né? E normalmente é nesse momento que a gente está mais precisando de ajuda. Então, durante muito tempo na minha vida, eu carreguei isso tudo que você trouxe de, não, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que ser a forte, eu não posso fraquejar. E por que que eu não poderia? Então, eu refleti muito sobre mim, sobre muitos anos, inclusive, que eu tinha essa mentalidade. Por quê? Por que que eu fazia isso comigo? Então, eu quero muito te agradecer por trazer um conteúdo tão denso para a gente, né? Tão reflexivo, tão importante para todas nós. E se as meninas quiserem compartilhar algo que veio à mente nesse momento, fazer perguntas para a Ediana, fiquem à vontade, abram os microfones, podem abrir as câmeras também, até para a gente fazer uma fotinha final. Gente, eu tô tão leve aqui, nem sei o que que tá rolando, sabe? A gente vai escutando, foi o que você falou mesmo, Mara, a gente vai escutando, vai internalizando, vai se observando, né? Porque a gente não para se observar. A gente entra na corrida do dia a dia ali, a gente só vai fazendo as coisas, vai executando, e a gente não para esse momento de cuidado que a Diana falou. A gente precisa parar, seja 5 minutinhos e olhar para si. A gente precisa se reconhecer, a gente precisa se observar, ter um autoconhecimento para poder ter mais facilidade para enfrentar o dia a dia.
Se a gente fizesse isso pelo menos 5 minutos por dia, eu acho que o dia seria completamente diferente. Eu não faço isso e vou começar a aplicar a partir de agora. Muito obrigada, Diana, por essa abertura aí de visão, né? Trazer essa clareza. A gente sabe que precisa, mas a gente não faz. E o Só que mais a gente. importante é a decisão, é o que você acabou de falar. Decisão. Você decidiu, a partir de hoje eu vou. Maravilha. Parei, vou fazer. Que seja lendo um livro, que seja parando, só respirando, ficando quietinha ali na minha, que seja tomando um café, um chá, mas eu vou parar. Porque esse momento de parar, ele traz você pro momento, pro aqui e pro agora. Porque a gente fica na correria, a gente vai fazendo as coisas, às vezes a gente toma até decisões que não deveria tomar, porque a gente não tá olhando para dentro. E depois a gente se arrepende da tomada de decisão que a gente teve por apenas, às vezes, parar 5 minutinhos, olhar para si, entender como que você tá, até para você ter mais clareza da emoção que você está sentindo naquele dia. Porque cada dia a gente levanta de um jeito. Tem dia que a gente está com energia boa, tem dia que a gente está triste. Nós mulheres temos hormônios à flor da pele. Então, cada dia a gente está de um jeito. E a gente se conhecendo, né, e tendo esse minutinho para cuidar da gente, ajuda a gente a enfrentar o dia a dia, né? Com mais facilidade. Então, agora eu decidi. A partir de hoje, eu vou implementar isso na minha rotina. Muito obrigada, Edi. Parabéns. Vamos fazer uma coisa que cada um pode falar, tipo, de tudo que eu falei, uma palavrinha que virou a chave. Precisa ser muito, né? Eu falei muito ali de posição, de falar, não, falei tanta coisa, né? Que nem eu lembro tudo que eu disse aqui. O que que para você fez mais sentido? O que que você, a partir de hoje, vai, talvez já até sabia, mas vai olhar para isso e fazer para melhorar ainda mais, para viver ainda mais leve, ainda mais na sua energia feminina? Gente, foi boa noite. É Marta quem está falando. Logo no início você falou uma coisa que eu também mudei, né? Acho que você afirmou um pouquinho uma coisa que eu aprendi. Esse perfeccionismo, acho que de todas nós que estamos aqui na tela, né? Que a gente tem que fazer tudo, né? Que o supermercado só eu que sei fazer. Não adianta. A fruta que meu marido compra não é boa, a carne que ele compra não é boa. Para com isso, né? A gente não precisa querer abraçar o mundo e achar que só a gente sabe fazer o certo. E eu aprendi que não precisa. Ai, tá bom, se vir uma fruta mais ou menos, ninguém vai morrer por isso, né? Mas deixa ele fazer, vamos dividir um pouco essa carga, vamos deixar as coisas. A gente não precisa dominar o mundo desse jeito e querer fazer tudo, né? Controlar tudo, porque isso me causava uma sobrecarga absurda, né? Trabalhar o dia inteiro, cuidar da casa, filho, então era um negócio insano. E por quê? Né? Por que que só nós somos perfeitas? E se não for perfeito também, não tem problema. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi na dor, né, gente? Não foi na alegria, foi na dor que eu aprendi. Mas você comentou isso no início, e eu acho que vale a pena compartilhar com todas aqui, que se alguém ainda é tão perfeccionista aqui na tela, não precisa, gente. Nós já somos maravilhosas por outras coisas, a gente não precisa ser tão perfeita e nos sobrecarregar dessa forma, né? Por conta de querer ser perfeita, não precisa. Então, acho que isso, e Diana, que você falou para mim é muito relevante aqui. Eu acho que a gente tem que permitir que o outro faça e não exigir não, não é só o nosso jeito que é certo, né? Aceitar um pouquinho e permitir compartilhar com os outros. Acho que isso melhorou muito a minha vida quando eu comecei a fazer isso. Melhorou muito. Que bom. Tá Obrigada bom? pelo seu compartilhamento, é isso mesmo. Uhum, E quem nasceu para carregar peso é homem, tá, gente? Contar para vocês aqui. Vocês não contam peso. Já que, né? Já que a gente está Eles compartilhando, aguentam vamos carregar e aproveitar, eles né? gostam. E quando você fala, carrega o peso aí, eles ainda se sentem assim, ó, ó. Aí você vai falar assim, não, mamãe, você tá forte. E acabou, filho. Aí você já ganhou o homem. Deixa eles carregar o peso, ainda elogia ainda que eles carregam bem e pronto. Uhum, E aí na leveza a gente faz mais dinheiro, na leveza a gente, né, tem mais tranquilidade, não é? Que é o que é essa é isso leveza aí, que aí. até a sua voz trouxe leveza aqui agora, Marta. É. E é bem isso, Edi, compartilhando isso que você falou agora da força. Eu sempre fui aquela que tá no restaurante, eu levanto a mão, chamo o garçom, eu já escolho ali o que vai comer, o que não vai. E não é pra Uhum, ser assim, não é pra ser da minha parte.
E uma vez que eu ouvia uma mulher falando sobre isso, eu parei para analisar e falei: caramba, eu faço tudo errado. E aí nunca vai ter um homem que tá à nossa altura, porque você se acha superior a todos, você é a Uhum. certa, você que chama o garçom, você que vai lá e faz a força e carrega. Por que que ele vai fazer? Nenhum homem vai ser. E não é que nenhum homem vai ser, você que tá errada, né? Então eu percebi que eu estava errada. E a Ediana me ajudou muito, inclusive, em algumas sessões que a gente fez de constelação, que muita coisa mudou nos dias seguintes de quando a gente fez aquela constelação, porque eu me enxerguei através da fala da Ediana. Sempre foi muito valiosa, sempre foi muito importante, porque eu me via e fui me corrigindo. E ainda me corrijo, porque tenho muito para aprender, mas já estou muito melhor do que já fui antigamente. E é curioso que esses dias, recente mesmo, eu estava aqui numa ventania na varanda aqui da minha sala, não estava dando conta de fechar a porta e estava ali sofrendo, sendo que um amigo estava em casa e ele falou: Mari, por que que você tá aí fazendo força? Por que que você não me chamou? Eu, ai, ah lá, tô eu fazendo errado de novo. Eu, ai, por favor, vem aqui me ajudar, porque tá tanto vento e eu tô fechando os vidros e não tá deixando. Aí ele foi. Foi exatamente nessa postura que você comentou. Estufou o peito e lá foi resolver o grande problema de fechar o vidro da varanda. Que não era nada demais. Mas eu tava me posicionando errado de novo ali, numa coisinha desse tamanho. Mas é importante ter atenção, né? A decisão da gente fazer direitinho todos os dias. É o Então, piloto é sempre muito automático, bom. gente, porque um dia essa mulher precisou crescer rápido, tomar várias decisões, não teve aquele que tomar certo, e tudo bem, é isso mesmo. Mas eu gosto de falar, né, que na questão assim de da gente trocar algumas palavras simples, por exemplo, culpa. Não é culpa, é responsabilidade. Por quê? Porque responsabilidade é algo que realmente a gente é responsável pelo resultado. Mas que culpados eu acredito que nem exista, sabe? Porque a gente faz ali dentro do que a gente sabe. Ah, eu descobri algo novo, eu vou... Gente, eu acho que eu ainda vou morrer mudando muitos conceitos que eu vejo assim. Não são princípios, mas a forma de ver a vida vai mudar mesmo. Então, quando eu entendo alguma coisa, e eu vou fazer diferente, e eu vou mudar, e aí eu vou ser responsável pelo meu pedaço do bolo sempre. Porque não vai ter jeito de eu mudar o outro, né? E aí, quando a gente faz isso, e nessa leveza, a gente prossegue, né? E eu vejo mesmo, até o Ah, seu modo de viver, de sorrir. Quando eu te conheci, você era bravona, assim, sei lá, sabe? Não era muito mais assim. Eu não sei vocês no início, quando conheceram a Mariana. Ela era meio assim, muito elegante, como sempre, mas ela tinha aquele semblante mais fechado. Hoje ela sorri, já tem essa leveza totalmente diferente. Parabéns. É mérito seu, é porque você está se colocando nesse processo, é isso mesmo. Porque é uma decisão de soltar, né? Como a Marta falou, a gente soltar. Se não sair do jeito que eu gostaria que saísse, tá tudo bem. Quem falou que o meu jeito é o certo, Uhum. né? Quem disse que é errar é verdade. ruim, né, gente? Errar é bom, porque se não errar, não aprende. Pode É errar. uma De vez em quando eu falo com a minha menina Ediana, derramou olho, eu vou lá e limpo. Pode errar, viu? Errar é normal, não precisa ficar apavorado, porque antigamente, se eu derramasse alguma coisa, eu já ficava, ai meu Deus, olha, sujei, sabe? Coisas pequenas que a gente às vezes não se deixa errar. Errar é para aprender e crescer, né? Então, a gente tem que se permitir mesmo. Com certeza. E até, desculpa, essa Barbie terminou, né? Meu nome é Rita, né? Sou nova aqui. E isso que você falou, né? Sobre a base da família. O que eu queria ressaltar também, eu acho que é muito importante isso que você passou, porque as nossas mães, elas vieram de uma outra educação. Então, se a outra passou, a mãe dela passou, foi o que ela aprendeu. Então, ela passou aquilo que ela aprendeu. Então, era a visão dela de passar para a gente que, por exemplo, o relacionamento vai complicar em qualquer momento. Que vai dar ruim, né? Então, a gente acaba criando esses medos. E elas não têm culpa, não é culpa delas, é o que elas aprenderam. Mas hoje eu acredito que nós mulheres, a gente tem muita informação, nós temos a internet, nós temos forma de pesquisa e mudar esse padrão. E entender que nós somos seres únicos, né? Às vezes a gente fica ali patinando, então e sem mudar, não, porque é assim, assado.
e a gente acaba sofrendo, entrando naquela coisa fechada e não nos reconhecendo como ter um amor próprio. Então, a partir do momento que você começa a se reconhecer no seu amor próprio, as coisas fluem. Você começa a trair. E essas escorregadias que talvez a gente dá, de aparecer alguma pessoa, ah, eu fiz errado. Talvez até para tentar a gente, oh, você aprendeu? Ah, não aprendeu, volta lá e vê de novo. Então, assim, queria gratidão, né, por você ter tocado nisso, porque eu acho que tudo também é a base, é o início, né? Então, esses medos, essas inseguranças que a gente tem, vem lá de trás, né? Que foram passadas para nós, mulheres, né? Principalmente que a mulher tem que obedecer, a mulher tem que se sobrecarregar, que ela é a base da família. Então a gente acabou adquirindo isso daí, a gente acha que tem que ser tudo. Se nós somos o pilar, a gente tem que aguentar tudo. E não é isso, né? Isso hoje não é a mulher, é o ser humano. Então nós temos que olhar para nós com carinho e se respeitar e acreditar que a gente não precisa fazer tudo e se sobrecarregar, né? Então eu acho que isso é importante. Então eu gostei bastante do ponto do início que você tocou, né, das bases familiares. Então é só uma opiniãozinha aí, tá? Muito obrigada, Rita, pela sua colaboração. Amei te ouvir também. Ah, Gente, eu gratidão, falo que uma coisa que a Rita falou gratidão. é muito interessante. É, Se for para a gente pegar lá no YouTube, sei lá onde, algum lugar, vocês vão ter livros e um monte de conteúdo de um monte de coisa. Mas esse momento aqui é diferente, né? É uma sim, troca de vida real, de mulheres real, de almas. Gente, não tem inteligência Longe artificial a mulher fora da... que vai tomar lugar do ser sim, humano, gente. Isso não existe. Vai nos ajudar. Mas quem vai continuar uhum, sempre estando ali somos nós. Igual agora, né? Muitas vezes a uhum, gente, para estar aqui, foi uma decisão, e quem está aqui, principalmente antenado, o que que acontece? Está dando valor à coisa mais preciosa, que é o tempo, e somos nós que estamos aqui por um motivo que uhum, não é saber mais, porque a gente sabe, gente, todo mundo aqui sabe muito, sim, e muito mais que eu, inclusive um monte também. sim, Não é sobre saber mais, é sobre essa troca genuína, esse amor, sabe? uhum, Essa verdade, uhum, esse espírito, né? Essa frequência, que eu tenho certeza que essa noite a gente vai dormir mais leve. Escute o que eu estou falando. Depois o grupo está aberto. Ô, gente, vocês não usam aquele grupo, não, né? Você está com medo de usar o grupo? O grupo está aberto. Comenta lá, fala alguma coisa, né? Porque eu tenho certeza que essa noite vocês vão dormir melhor. Porque não é quantas horas que eu durmo, é a intensidade do meu sono, é a tranquilidade que eu estou ali, sabe? Que eu consigo deitar e dormir. Em paz eu deito e durmo, o Senhor cuida de mim. Descanso, faz igual criança, assim, sabe? Eu tenho certeza, essa noite vai ser diferente. E não é por causa de mim, não, é por causa do que a gente trabalhou aqui, do que a gente buscou aqui, né? Essas palavras que eu falei que parecem, mas essas palavras aí, eu sou, não sei o quê, gente, isso é muito forte. Porque em nós existe espírito, nós estamos vivos por um espírito de vida que está aqui em nós. Então, quando eu estou dormindo e eu declaro isso, não é porque, eu estou declarando isso e eu sou. É o próprio Deus em nós, entende? Aonde ele está, existe escassez, existe doença, existe dor? Não existe. Então, quando é a conexão que a gente está falando aqui, que a gente faz com a gente mesmo, muda tudo, gente. Eu estou muito feliz. Ah, que privilégio te ouvir, Diana. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E agora, filha, não perco nenhuma, apesar que porque semana passada eu realmente estava num lugar que não pegava a internet. Vocês viram que eu entrei, tive que entrar com a câmera fechada, enfim. Mas agora é igual a Anne falou, né, Anne? Agora a gente vai marcar na agenda, porque é o nosso momento, o nosso dia, Isso aí. porque se fosse para atender outra, a gente ia parar, então a gente para a gente estar aqui, tá? Vamos lá. É isso aí. Vamos abrir a câmera para Ai, tirar uma fotinho, gente, para se despedir? uhum. Mais alguém quer falar alguma coisa, gente? Só para encerrar? A Samanta caladinha aí, quer falar um pouquinho, Samanta? Tá no mudo. Oi, Eti, adorei.
Começamos a falar disso na semana passada e você continuou brilhantemente. E só queria compartilhar uma coisinha, que além da gente ter sido educada para ser forte, porque fomos, né? A gente ainda recebeu ao longo de muitos e muitos anos no trabalho reforço muito positivo por sermos fortes. Então, são duas coisas que se somam o tempo todo, né? Então, tem uma educação lá de criança que a gente sabe o quanto marca depois, né? Uma vida toda, as crenças nos primeiros anos, e o reforço positivo em cima delas por uma vida inteira. Eu sempre fui super elogiada no sentido assim de qualquer problema eu resolvia. Não tinha o que não ia. E ok, são habilidades importantes, só que no nosso caso, né, vai reforçando essa percepção de que a gente dá conta de tudo. E o que eu mais gostei foi essa frase de achei muito legal. E de verdade, a gente dá mesmo, é verdade, né? O ponto é que não é isso, né? É a gente, apesar de dar conta, sim, a gente aceitar ser ajudado, né? Adorei essa frase. É a gente lembrar disso. Não, eu quero, eu mereço, eu aceito, né? Eu brinco muito com meu marido que ele me enganou porque ele me falou que sabia cozinhar muito bem e depois não cozinha coisa nenhuma. E toda vez que eu brinco, ele fala assim: Não, eu sabia, eu nunca menti, mas você cozinha tão melhor que eu não vou me meter. E eu falo: Não, mas eu quero a sua comida, não importa se ela é melhor ou é pior. Então, eu consigo. Mas eu tenho que sempre, sabe, até explicar mesmo para o outro. Não, não importa se eu sei cozinhar ou não. Hoje eu gostaria muito de receber de você esse agrado, né? E é um exercício diário, nosso mesmo, porque foram muitos anos de reforço positivo e algumas de nós ainda está recebendo isso. Então é difícil superar mesmo, mas é possível. É isso aí. Não, que bom, tá vendo? É exatamente isso. A gente vai, os assuntos vão É, se conectando, né? Que uhum. É delícia. se permitir, né, Samantha? Eu Ah, acho que eu enquanto a quero a gente não. gravação depois para me ver. Eu acho que o se permitir, porque enquanto você não se permite, a gente sempre vai estar dando, vai estar dando. Então, nós temos que estar aberta para receber. Eu acho que isso que é o importante, né? Até o que a Samantha disse, né? Ah, eu quero que você faça, entendeu, né? Ela está permitindo essa abertura, porque ela não tá colocando, vamos supor, o ego dela na frente, não. Eu realmente sei fazer melhor, entendeu? Não, que o outro é, né? É isso aí. Gostei muito também disso. Bom, meninas, o nosso tempinho já está chegando ao fim, mas alguém gostaria de compartilhar algo? Ou vamos já para nosso encerramento? Eu já tirei aqui uma fotinho, mas bora a oficial, Tem que avisar antes da foto, né, porque senão a gente sai uma sorrindo, a outra não tanto, né? Mas vamos lá. Gente, eu já tô de pijama, eu tô escondendo o meu corpo, porque eu já tô de pijama, banho tomado, porque eu vou dormir daqui a pouco, né? Mas vamos lá, eu vou sair só de pescoço para cima na foto, vamos lá. Boa, gente. Antes de fechar, deixa eu só mostrar uma coisinha aqui para vocês que eu acho que vai ser bem interessante dentro do que conversamos no bom e teremos novidade nos próximos dias. Vou colocar lá no grupo algumas datas possíveis, porque eu estive nesse local, recebi esse convite, estendi o convite para o clube.
conversei com o pessoal do empreendimento, eles estenderam o convite para todas nós. Então, dentro de 3 datas possíveis, nós iremos lá visitar o espaço, passar um dia nesse clube, é uma marina e também é um yacht club, são 2 clubes num só. Então a gente vai visitar esse empreendimento com todas nós do grupo do Clube Mulheres Fora da Curva, sem custo algum, porque isso já está tanto incluso no nosso clube e o convite se estendeu a todas. Depois eu passo mais detalhes, mas só para vocês terem ideia do que é o espaço, rapidinho aqui, ó. Bom dia, mulheres fora da curva. Vocês não têm ideia do que vai acontecer logo, logo, que eu tô conversando aqui com a Lari. Conta pra gente, Lari, o que é que tem por aqui? Gente, tem muita coisa boa. Tem clube nível resort, tem praia privativa de água doce pra vocês, tem passeios náuticos. Olha, lugar incrível. Tem área verde preservada pra vocês terem qualidade de vida. Tem tudo aqui. Não conta onde é ainda, Ah, que é? a gente só vai contar depois. É Mas dá segredo. só uma olhada nessa localização, Mulheres Fora da Curva, que logo mais eu mando notícias, Exato. porque a gente vai se encontrar por aqui, né, Lari? Com certeza. Tô esperando vocês, hein? Venham pra cá. Então já temos ali alguns detalhes sendo ajustados. Ontem eu tive uma reunião com ela novamente. Ela é uma querida, Larine. Ela tem preparado algo pra gente. Ela vai me passar os detalhes e eu vou colocar lá no grupo. Pedi para ela 3 datas possíveis, porque eu entendo que a agenda de cada uma de nós não é tão flexível assim. Então, pedi a disponibilidade de 3 dias. Um final de semana, durante a semana, que a gente consiga ir visitar. Então, em 3 datas. Todas nós iremos lá. Se não der numa data, dá na outra, então vocês já conseguem se adequar dentro das datas possíveis que ela vai me passar até amanhã e eu vou colocar lá no grupo para a gente poder se alinhar. O motorista vem buscar a gente aqui, vem trazer, ninguém vai ter custo de nada. No máximo, a gente se encontrar numa determinada casa e aí o motorista busca numa única localização. Que Tá tal? ótimo. Bom. Mari. Vamos passear, mulherada, vamos passear porque merecemos, afinal, né? Então, é da ordem Que de top! decidir que merecer. Com certeza. É isso, Com meninas. certeza. Beijo no Boa coração. noite. Boa Uma Boa noite. ótima noite, noite. meninas. Nos vemos na quinta que Ótimo, vem. gratidão. Qual vai ser, Boa noite, Mari, da semana gente. que Boa vem? noite. Ai, como assim não falei? Só porque é o meu não falei? É, O seu da primeira vez, a segunda vez, né? E a primeira como membro agora, né? Tá vendo? Primeira. Semana que vem vai ser o meu workshop, meninas, e a gente vai falar sobre o poder do aromaterapia e dos óleos essenciais Ah, para nossa ai, saúde que delícia. física e emocional. Então, vou compartilhar com vocês. Delícia. Faremos práticas de respiração de novo. Vou falar como todos os óleos podem contribuir para a nossa saúde, tanto física quanto emocional. Não só nossa, mas da nossa família. Então, Muito vejo legal. você na quinta que vem. Beijo, gente. Beijo, Tchau. gente. Beijo, Beijo. Boa gente. noite. Tchau. noite. Tchau. Tchau.